Olá, olá, olá! Você que está aqui no nosso gravado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E você que está aqui ao vivo comigo também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Enquanto o Instagram já está notificando mais pessoas para fazerem parte desta live do Chega de Medo e Ansiedade, eu quero que você que já está ao vivo vá me dizendo se a comunicação, o nosso vídeo e o nosso áudio estão ok aí para você. Eu sou Sandra, sou psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, a quem eu carrego aqui no meu peito, a Inês, a nossa missão é te ajudar a conhecer a ansiedade, controlá-la e sim, se livrar definitivamente dela. Então, boa noite, Vitória, boa noite, Inês. Obrigada por já estar me dizendo que está tudo jóia. Então, eu estou entendendo que o nosso som e nossa imagem está chegando aí de boa para você. E o tema hoje, você sabe que todas as terças-feiras, às 9h09, aqui no nosso canal do Instagram, nós temos essa live que se chama Chega de Dúvidas, onde você pode mandar uma dúvida para nós e a gente faz uma live para poder responder, não só para você, mas para mais pessoas, para que todas possam realmente conhecer a ansiedade e aprender técnicas de controle. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Vera. Então, o que nós vamos responder hoje? Ganhar ou perder peso é ansiedade? Quem é que já não ficou no drama da balança, né? Quem é que já não ficou tentando fazer dietas, perder peso e a ansiedade não colaborando para isso? Tem muita coisa que a ansiedade é responsável. A ansiedade consegue realmente tirar bastante coisa da gente. Tirar convívio social, tirar oportunidades de trabalho, tirar oportunidades de ganhar mais financeiramente, porque muitas vezes a gente desiste dos nossos sonhos, desiste de estudar, desiste de trabalhar por conta da ansiedade. E não só isso, a ansiedade interfere no nosso corpo, no nosso organismo. Embora a ansiedade não nasça no nosso corpo, ela é um transtorno mental, ela afeta sim o nosso metabolismo. Então, a primeira resposta que a gente já vai te dar é que sim, ansiedade pode ser uma das patologias responsáveis pelo ganho ou pela perda de peso. E aí você pode começar me dizendo assim, mas peraí, Sandra, não estou entendendo. A ansiedade pode fazer com que a gente ganhe ou perca peso? É isso mesmo? Ela faz os dois para a mesma pessoa? Normalmente não. Vamos fazer um break aqui para eu te convidar, te lembrar de algo importantíssimo, chamado hidratação, que tem a ver também, se você está querendo ganhar ou perder peso, hidratar-se é extremamente importante, assim como para o processo de ansiedade pode ser um dos gatilhos que dispara a sua ansiedade. Então, vamos lá no nosso tintim, se hidratar, pelo menos enquanto durar esta live, um pouco mais de meia hora, a gente vai estar aqui consumindo essa bendita água. Eu também trouxe, porque tá frio aqui, a gente tá falando diretamente de Indaiatuba, um chazinho. Um chá muito especial que eu encontrei no supermercado e que eu tô divulgando porque eu amei o sabor. Groselha com chamate. Então, para mim que preciso estar atenta aqui com você hoje, o chamate ele é de alguma forma estimulante. Então, faz parte. Agora, se você já tomou muita cafeína hoje, eu sugiro que neste horário você não tome um chamate, porque pode ser perturbador para o seu sono, porque tem alimentos que colaboram para o aumento da ansiedade e tem alimentos que colaboram para você se acalmar, se tranquilizar. O chamate tem cafeína, é um alimento que acaba sendo um potencializador do processo ansioso. Então, cuide com isso também, né? Muito importante que a gente escolha. Nós temos alguns vídeos, temos live que fala sobre isso,
sobre os alimentos que a gente deve evitar no processo de ansiedade, sobre os alimentos que a gente pode consumir e deveríamos consumir que nos acalmam. Então, se você for dentro do nosso YouTube, por exemplo, tem várias playlists lá e você vai encontrar mais sobre esse tema. Sobre a questão da alimentação, sobre a questão de compulsão alimentar e sobre isso que a gente está falando especificamente do engordar e no caso desta live também emagrecer, que é a perda de peso. Vamos ver se tem mais gente aqui, se tem alguém falando comigo. Vamos... A Inês está me dizendo Tintim, Iane, Leandro, Débora... Boa noite para vocês, sejam todas muito bem-vindas, que bom que vocês estão aqui. Boa noite, Thay. Você que está comigo ao vivo e você também que vai assistir a gente aqui no gravado, diz nos comentários se você teve dentro do seu processo de ansiedade ganho ou perda de peso. Em que quadro você se classifica? A gente sabe, né, através de pesquisas, que a maioria das pessoas, mais de 60%, tendem a ter ganho de peso na ansiedade. E isso impacta várias coisas dentro de nós, especialmente por quê? Porque 75% das pessoas que sofrem de ansiedade são do sexo feminino. E a gente sabe que mulher e ganho de peso não combinam, não é? Então, a gente tem um duplo problema, né? Por quê? Porque a gente acaba sofrendo de ansiedade e acaba sofrendo com o ganho do peso, né? Nós engordamos, nós tendemos a engordar, a maioria de nós, tá? Então, a gente às vezes se vê enroscado. E muitas vezes dizem assim pra gente, eu não vou tomar remédio para ansiedade não, porque remédio para ansiedade engorda. Você já ouviu falar disso? Que remédio para ansiedade engorda? Então eu nem vou tomar porque eu vou engordar? E uma parte disso é verdadeira sim. A gente sabe que 30% das pessoas que acabam abandonando os tratamentos medicamentosos é por causa disso, é por causa do ganho do peso. Então percebe como este tema, como essa pergunta que chegou até a gente é muito importante. Por isso que nós estamos fazendo uma live inteirinha para discutir isso. Ganhar ou perder peso é ansiedade. Então aqui falando comigo nos comentários, vamos dar uma lidinha. Boa noite, Gleiciana. Boa noite, Núbia. A MHC, desculpa. Moda íntima. Disse, boa noite, me chamo Cláudia. Olá, Cláudia. Tive um aumento de peso muito significativo, principalmente nessa pandemia. Então, a pandemia, ela é um gatilho para nossa ansiedade, né? E isso, para quem sofria de ansiedade, estava bem, acabou piorando. Para quem já não estava bem, também piorou. Ou seja, a gente sabe que todas as coisas que são ameaças para nós, que são perigos, que são negativas, elas tendem a piorar o nosso processo de ansiedade. Então, a gente tenta buscar a válvula de escape da comida, é uma válvula de escape muito utilizada. Então, a gente sabe que nesses processos de estresse acontece exatamente isso. Eu vou fazer alguma coisa, eu preciso digerir aquela situação, mas eu não digiro a situação, eu não digiro a pandemia, então eu acabo comendo e a comida ela tem um duplo benefício. Além de eu fazer algo, né, que dentro do processo de ansiedade a gente precisa fazer alguma coisa, porque tá tudo acontecendo aqui na nossa mente, no momento futuro, e a gente tá passivo no momento presente. Então, a gente sente necessidade de estar fazendo alguma coisa. Então, a comida se presta para isso, mastigar, né? Se sentir empanturrado, é como se a gente estivesse na ação. E outra coisa também que nos ajuda é porque é uma fonte de prazer. Nosso primeiro objeto de amor, a primeira ligação que nós fizemos, foi uma ligação na nossa oralidade, na nossa boca. Nós mamamos, nós fomos amamentados. Se não de mamadeira, pelo seio, se não pelo seio de nossa mãe, por outra pessoa.
Então, de qualquer maneira, o nosso primeiro vínculo, a experiência primeira que nós tivemos com esse mundo é oral. Então, a gente tem realmente uma busca para saciar essa oralidade, essa parte que é tão importante para nós. Por isso que muitas vezes beber água, especialmente de canudinho, ou como aqui a garrafa que eu tenho, que eu gosto muito, né, que tem um bico, é bem importante, porque ela sacia uma necessidade emocional da gente. Então, se você tem essa coisa, né, de compulsão alimentar, de precisar estar sempre mastigando algo, compre uma garrafa que tem um bico e vá se hidratando sempre, porque de qualquer maneira você mantém o seu cérebro melhor, você não dispara um gatilho da ansiedade, que é a desidratação, e você também compensa essa necessidade da sua oralidade, dessa questão da boca estar sendo preenchida, tá? Falando nisso, vamos beber água. Vocês viram que eu tô de kit. É copo d'água, é garrafa d'água e é um chazinho aqui delicioso, mate com groselha. Muito, muito, muito bom. A cor dele também é linda, é da cor do meu batom. Então faz sentido isso para você, Cláudia, que tá me dizendo que teve um aumento de peso significativo na pandemia? Boa noite, Gliciana. Boa noite, Gevanise. Boa noite, Rita. Boa noite, Norma. Boa noite, Maria. Sejam todas bem-vindas. Então vamos lá, vamos seguir com o nosso tema, dizendo mais por que a gente acaba tendo esse ganho ou essa perda de peso, já que a gente já sabe que é mais tendencioso nós termos ganho do que perda, ok? A Gleiciana está dizendo assim, quando estamos ansiosa, mesmo comendo normal, pode perder peso. É mais comum na ansiedade, comendo normal, o ganho de peso, tá? Eu não sei se a Cláudia está dizendo sim que concorda, legal. Eu não sei se é seu caso, Gleiciana, de você estar ansiosa e perdendo peso. Quem é responsável por essa alteração metabólica, né, que tem a ver com isso, é um hormônio que é secretado na nossa corrente sanguínea quando a gente está estressada, quando a gente está nervosa, quando a gente está ansiosa. Esse hormônio se chama cortisol, né? Você já deve ter ouvido falar. É um importante hormônio porque ele baixa o nosso sistema imunológico. Por isso que na pandemia é muito importante que a gente se acalme, se tranquilize, porque automaticamente quando você entra no estresse, você libera na sua corrente sanguínea o cortisol, que um dos impactos desse hormônio é o sistema imunológico que é rebaixado. Você tem um enfraquecimento do seu sistema imunológico, tá? Por isso que é importante a gente se cuidar. E além do cortisol fazer isso, o que acontece, tá, Gleiciana? Ele acaba pegando e deixando disponível na sua corrente sanguínea maior aporte energético, ou seja, açúcar para sua célula. Por que precisa de açúcar para minha célula? Porque a sua célula, especialmente dos grandes músculos, vai no processo de ansiedade ter que lutar ou ter que fugir, porque você está vendo o inimigo, tem lá uma ameaça, pelo menos na sua mente tem, e teu corpo reage automaticamente. Então, você vai precisar consumir energia, porque correr ou fugir e lutar vai demandar um gasto energético. Então, o cortisol vai lá e deixa já uma quantidade de energia boa para você usar no mecanismo de luta ou fuga. Só que o que acontece? Você vai lutar com alguém? Você vai fugir de alguma coisa? Não! Tá tudo acontecendo na nossa cabeça, na nossa imaginação. Então, essa quantidade de energia, ela fica disponível na nossa corrente sanguínea. E não pode. Então, o que o organismo sabiamente faz? Pega aquele açúcar todo, aquela energia, e transforma em gordura, que vai ser depositada onde, minha gente? Na nossa pança, na nossa barriga, no nosso abdômen. Então, muitas vezes, pessoas estressadas que têm um biotipo mais magro, têm barriguinha. E é esse depósito cumulativo
desse processo aí de se estressar, ter corrente sanguínea aí, muito açúcar, o açúcar ser armazenado em forma de gordura, especialmente na região abdominal. Então, por isso que é melhor, por isso que é maior a quantidade de pessoas que acabam ganhando peso na ansiedade. Agora, o que o cortisol acaba fazendo também? Ele muda alguns outros hormônios, por exemplo, a nossa testosterona. Muitas vezes o cortisol acaba tirando até a massa magra, que são os nossos músculos, e aí você perde peso, embora você esteja de fato acumulando gordura abdominal. Tá? Então, são processos que vão acontecendo simultaneamente. Agora, o que é mais normal a gente ver pessoas com ansiedade perderem peso é porque elas não conseguem se alimentar, têm dificuldades, não têm apetite, né? Parece que tá travada a garganta, às vezes até tem um certa náusea, um certo enjoo quando vai pensar em comida, não quer parar para fazer a comida, para se alimentar. Então a gente vê que a ansiedade acaba também diminuindo o apetite e é por isso que a pessoa acaba emagrecendo. E a ansiedade, além de fazer esse depósito aí de gordura, vamos chamar assim, também acaba tendo compulsões alimentares, também você acaba descontando na comida, compensando na comida. E como todo o sistema está hiperativo no processo da ansiedade, a gente tende a buscar alimentos mais calóricos. Então a gente tende a buscar refinado, pão, doce, chocolate, coisa que a gente vai absorver a energia e logo vai estar disponível na nossa corrente sanguínea, para a gente usar contra o nosso suposto inimigo que só mora dentro de nós, né? Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Luci, Vânia Paula. Ela é de Rio Branco do Acre. Que legal! Lá em cima. Meu filho está ganhando peso, a Vera disse. Acho que é ansiedade. A Luci está dizendo assim, eu perco peso. A Gleiciana está dizendo, entendi, obrigada. Então, a gente está vendo duas situações diferentes aqui, né? A Lucy dizendo que perde e a Vera dizendo que o filho está ganhando peso, né? A Lucy está dizendo assim, eu até aprendi a controlar minha ansiedade. Que bom, Lucy. A Gleiciana está dizendo, eu emagreço. Às vezes tenho apetite, às vezes não. Então, normalmente é a questão de apetite que determina essa questão da perda de peso, Gleiciana, é isso mesmo. Então, você fecha com a Lucy, que está dizendo que também perde peso. Então, normalmente a gente perde peso porque a gente diminui a quantidade que a gente está ingerindo de calorias, tá? E a gente ganha peso porque a gente tá aumentando a quantidade de calorias. E acontece uma coisa também, né? Normalmente, quando a gente tá ansiosa, a gente tende a se isolar, tende a ficar realmente restrita. E se a gente estava fazendo alguma atividade física, algum exercício físico, a nossa tendência é evitar contato social, é evitar estar fazendo alguma coisa, porque a gente tem medo de ter crise, tem medo de não passar bem, ou seja, a gente vai se restringindo ao nosso ambiente familiar, ao nosso ambiente doméstico. E isso também de parar de se exercitar, de parar de se movimentar, faz com que a gente ganhe peso, porque eu tô consumindo mais e eu tô gastando menos, é uma conta de mais e menos. Se tá entrando mais e saindo menos, automaticamente eu vou estar acumulando. E isso se reverte exatamente nisso, em ganho de peso, tá? Vamos lá? A Lucy disse que está controlando a ansiedade, mas ainda tem crises, né? Muito possivelmente, Lucy, você não tratou a sua ansiedade a partir da raiz, que é realmente a nossa proposta com relação a um tratamento que realmente te livre da ansiedade, tá? A Cláudia está dizendo assim, minha compulsão é por doce. E a Gleiciana está dizendo que, além da ansiedade, tem hipotiroidismo. Engraçado, né, Gleiciana? No hipotiroidismo, a tendência da gente, quando a gente não tá com remédio, obviamente, é engordar, né?
E dentro do seu quadro de ansiedade, você está me dizendo que você tende a emagrecer. Como é a questão, né? O engordar e emagrecer, é importante eu dizer isso agora, já que você falou de hipotireoidismo, Gleiciana, eu até te agradeço o gancho. É importante a gente dizer que esses vídeos, as lives que nós fazemos, são informativos, não são lives nem vídeos diagnósticos. Porque você veja assim, a pergunta é: ganhar ou perder peso é ansiedade? Sim, ganhar ou perder peso é um dos sintomas da ansiedade, mas também é um sintoma de processos de patologias na tireoide, ou seja, o hipertiroidismo faz com que a gente perca peso, o hipotiroidismo faz com que nós ganhemos peso, e não são ansiedade. Agora, a gente pode ter, como no caso da Gleiciana, uma pessoa que sofre de transtorno ansioso e que sofre de hipotiroidismo. Por isso que procurar um especialista, procurar um médico, fazer uma investigação sempre é muito importante. A ansiedade é um transtorno mental. A origem da ansiedade está na nossa mente, no nosso funcionamento mental, que está baseado em programações negativas. E essas programações negativas foram criadas da nossa mente inconsciente, frutos de traumas, de fortes emoções negativas, de impactos na nossa vida, mesmo quando crianças, que acabaram fazendo com que o nosso funcionamento ficasse assim, como se fosse meio enviesado para o negativo. E aí a gente perde um pouco a noção de quando de fato a gente precisa ter medo e quando esse medo pode ser desenvolvido num planejamento, numa prudência, enfim, tá? Então, mesmo que a gente esteja falando de ansiedade, que é da mente, a gente sempre precisa verificar se tem alguma questão do nosso organismo. Porque além de trabalhar e olhar para a nossa mente, a gente precisa ver o nosso corpo. E muitos processos de ansiedade de longa duração acabam trazendo consequências. Eles começam na nossa mente, mas eles acabam impactando o nosso corpo. Por exemplo, aumento de pressão, né? Pressão alta pode ser uma das consequências de tratamentos da ansiedade não bem feitos, que não tratam a raiz dela, ou de falta de tratamento da ansiedade. Pode levar a um quadro de hipertensão, de pressão alta. Então, tudo isso, a gente sempre, enquanto especialistas em tratamentos para ansiedade, eu, como disse para vocês, sou psicóloga, a Inês é terapeuta, a gente pede para fazer uma avaliação com o médico, para ver como é que está seu sistema cardíaco, porque a ansiedade impacta o teu coração, impacta a sua respiração, impacta a sua pressão arterial. A ansiedade impacta inclusive o seu estômago, porque se você está lá digerindo alguma coisa, acabou de comer e você tem uma crise de ansiedade, o que acontece nessa crise de ansiedade? A circulação sanguínea ela é bastante diminuída no seu estômago e vai tudo para os músculos, para você lutar ou fugir, que esse é o mecanismo fisiológico da ansiedade. Então, isso impacta, né? Traz dores de cabeça, enxaqueca e um outro transtorno, que é o transtorno depressivo. Então, realmente, a gente precisa cuidar de nós como um todo, olhar nossa mente e olhar nosso corpo, saber o que é do corpo e saber o que é da mente, e saber que essas duas coisas se interagem, e a gente precisa saber claramente da onde que veio o problema, qual é o verdadeiro diagnóstico e o que fazer para tratar, tá? Vamos ver mais, né? A Lucy tá dizendo que ela tem transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, né? E que ela recebeu seu diagnóstico do psiquiatra. Ótimo. A Gleiciana tá dizendo assim, ninguém acredita que eu tenho hipo por eu ser magra. Uhum. Até alguns médicos só acreditam quando veem meus exames, exatamente, porque não é característico, né? Há algum tempo atrás, porque a gente já faz lives há muitos anos, a gente estava conversando sobre a questão de pressão arterial elevada, que isso é um dos sintomas ansiosos, né? O coração acelera, a respiração acelera, a sua pressão arterial acelera. E uma das pessoas na live disse pra gente, olha,
Eu tenho pressão baixa quando eu tô na crise. E a Gleiciana está sendo mais um exemplo, né, do que a gente considera raro, que é uma pessoa magra que tem hipotiroidismo. Né? A gente espera que uma pessoa magra tenha hipertiroidismo e não hipotiroidismo. E você, além de tudo, tem um transtorno de ansiedade em que você perde a fome, você deixa de comer, e aí você também ajuda nesse processo de se manter magra. Ou seja, como nós somos muito especiais, né? Porque cada um é um. Nós temos muita coisa em comum. Nós temos realmente coisas que são padrões, mas a gente tem especificidades e a gente precisa olhar para cada um dentro dessa especificidade. É isso mesmo. A Lucy diz: eu fiz vários exames de coração, não tenho nada fisiológico. Boa noite, Eiko. Boa noite, Tatiane. Então, é essa grande questão, né? Quem sofre de ansiedade e tem taquicardia, sempre acaba pensando que pode ter algum problema no coração. E se realmente a gente não cuida e dentro da sua família já tem tendência a uma cardiopatia, né, um casamento perfeito. Você tá com picos de aceleração do seu coração e você já tem uma tendência a ter algum problema cardíaco. Então a gente tem que realmente cuidar para não haver uma piora em todo o quadro. Então vamos lá, deixa eu ver mais o que eu posso falar para vocês, né? Como que a gente pode, então, para as pessoas que sentem essa questão de engordar, como que a gente pode, que sugestões que nós damos para evitar o aumento de peso no processo de ansiedade? Bom, você comendo ou não, sabe que na ansiedade, como é que está a nossa cabeça? A 1000 por hora. Me diz se você presta atenção em alguma coisa, a não ser nesses pensamentos catastróficos e nessas imagens difíceis. Ou fica prestando atenção demais nos próprios sintomas do corpo. Então, a gente está simplesmente cega para muitas coisas, inclusive para a gente comer. Então, a gente não percebe que a gente precisa comer, às vezes a gente não percebe o horário que a gente precisa comer, e a gente também não percebe que a gente já está saciado. A gente vai comendo, vai comendo e nem percebe que está saciado. Então, uma das formas que a gente tem é prestar atenção, é entrar numa rotina. Se você, por exemplo, não sente apetite, se você não come, é mais importante ainda que você coma de 2 em 2 horas. Nossa, Sandra, mas por quê? Eu não tenho fome. Exatamente por isso. Para você garantir que os nutrientes que seu corpo precisa, você vai receber. E especialmente você esteja também se hidratando a todo momento. Por quê? Porque isso sim também é um processo de gatilho da ansiedade. A gente, quando está desidratado, a gente às vezes lê como sede sendo fome. Às vezes a gente está com falta de água e a gente acha que está com fome. O corpo, ele vai perdendo a capacidade de auto-observar-se. E a gente vai ficando como se fosse desconectado do nosso próprio corpo. A gente não percebe que a gente já saciou a nossa fome, a gente às vezes não percebe que está com fome, a gente não percebe que está desidratado, ou seja, a gente corta a nossa cabeça e vive só com a cabeça, como se o corpo não existisse. Então, parte do processo todo é tomar consciência do nosso corpo, tomar consciência do tamanho do nosso estômago, tomar consciência de como a gente mastiga, de que alimentos nós estamos escolhendo, se eu tô com fome ou se eu tô com vontade de comer, porque são coisas absolutamente diferentes. Vamos tomar um gole d'água? Muito bom. A Lucy tá dizendo assim, minha vontade é entrar num tubo desses para ver do fio do cabelo ao osso do dedão. Lucy, isso daí também me parece um pouco de exagero, como se você tivesse medo de alguma doença, né? E você já quisesse se prevenir antes. É isso ou não? Depois você conta aqui, se você puder, ou faz nos nossos comentários depois, tá? Porque também todo exagero é uma forma de medo, né? Seja por se cuidar demais ou por não se cuidar, ainda a gente está falando da mesma emoção chamada medo. E o medo que é a base da ansiedade,
né? Então, a gente tem que ficar muito ligado quando a gente está presente na emoção medo. O medo é uma emoção que faz parte da nossa vida e que nos ajuda a desenvolver a prudência, a prevenção e o planejamento. Então, ele é extremamente útil. A Lucy está dizendo assim, isso mesmo, kkkkkk. Ou seja, né, é o medo de ter alguma coisa, e especialmente, às vezes, o medo de que isso que você está vivendo não seja ansiedade, seja uma doença que ainda não descobriram, porque pra gente, né, especialmente para as pessoas que não conhecem muito a ansiedade, quando vê esses sintomas todos, não acredita que isso é fruto de uma imaginação, né, de uma situação que ela vai viver, que aquilo está deixando ela nervosa. Não é como se fosse assim, não é possível que eu tô tendo tudo isso por causa que eu tô imaginando que eu vou chegar lá e não vai dar certo, e eu tô com medo de ir, e se não entenderem, ao mesmo tempo eu não posso falar que eu não vou, porque senão eu vou ficar magoado, e daí vai dar mais confusão. Ou seja, não é possível que esse drama que eu tô vivendo dentro da minha cabeça faz meu coração disparar. Não é possível que isso faz minha respiração ficar ofegante, né? A gente não acredita que a nossa cabeça, ela liga ao nosso sistema fisiológico e o nosso sistema entra como se ele estivesse sendo ameaçado. E isso é a maravilha de nós, porque é um sistema que serve para nos proteger, só que quando ele é disparado de forma assim, sem necessidade, ele acaba nos prejudicando, né? E esse meio termo entre o proteger e nos prejudicar é fruto de uma programação mental negativa. Então, o que a gente sempre diz, né, eu e a Inês, é exatamente isso. Cuide da sua programação mental negativa. É ela que precisa ser alterada para que a gente altere o quadro da ansiedade. Não adianta você respirar, não adianta você tomar remédio, isso não vai resolver essa programação mental de equilíbrio que você precisa ter. A gente precisa ir numa camada mais profunda da sua mente para realmente alterar isso e você ficar livre da ansiedade. Porque o começo do processo é fruto da sua imaginação. Só que antes da imaginação tem uma crença, tem um dogma interno que não tem nada a ver com religião, mas que diz assim: eu não consigo, eu não vou dar conta, algo muito negativo a respeito da sua própria identidade. Boa noite, Valéria. Atrasada de novo? Não, sempre a tempo. Não fique preocupada com isso, não. Mas é muito bom te ter aqui. Então, a gente gosta quando você está presente. A Lucy tá botando uma carinha aqui de choro. Boa noite, Lila. Então, a gente estava falando justamente disso, né? Do como que a gente pode controlar esse aumento de peso. Então, é controlar nas coisas básicas que significam a gente se alimentar. A escolha do alimento, o número de mastigações, se perguntar se eu tô com fome, se perguntar se é só vontade de comer, se perguntar se realmente é uma necessidade de água ou de alimento que a gente tem. Ou seja, olhe para você. A ansiedade, tudo isso que está acontecendo com você nesse momento, inclusive você estar aqui presente na live comigo hoje, é um convite para você se olhar, é um convite para você se ver, é um convite para realmente você se perceber, para além disso tudo, querendo conhecer mais de você. E conhecer esse roteiro de medo que gera ansiedade, você já sabe. Quantas vezes você passou por isso? Infinitas, né? A gente já vem para isso com pelo menos alguns meses sofrendo. Então já aconteceu, ó, várias vezes e não saiu do mesmo. Então vamos nos olhar mais para baixo, entender o que a gente está pensando, entender o que nós estamos fazendo, tornar-se presente. Toda ansiedade é voltada num tempo futuro. O que eu estou convidando vocês nesse processo de se alimentar? Voltar para o momento presente. Olha o alimento. Poucas pessoas olham de verdade o alimento. Naquele alimento tem talvez a sua preparação, tem quem colheu, tem quem comprou, tem quem transportou.
quantas pessoas estão presentes energeticamente naquele alimento. E se você come de qualquer jeito, aquele alimento não é um fator de nutrição para você. Não é um fator de vida, é um fator só comestível. É uma ação totalmente desprovida de propósito. Então, respire o alimento, olhe para o alimento, se pergunte se aquilo tudo que você pôs no seu prato realmente é tudo aquilo que você quer comer. Como eu estava dizendo antes, independente dessa questão se você ganha peso ou perde peso, o ato de se alimentar para quem é ansioso é um ato rápido. A gente mal mastiga, a gente põe no prato e quer realmente terminar. Então, a gente não dá tempo para o cérebro perceber uma coisa importante que se chama saciedade. Quando eu estou satisfeito. Quando de fato eu enchi 2/3 do meu estômago, e isso significa que dentro do meu estômago vai ter espaço suficiente para fazer o processo digestivo. Porque eu não posso lotar meu estômago. Meu estômago não trabalha direito. Daí a gente vê um monte de sequelas de um estômago aí trabalhando, né, empanturrado, que é o refluxo, que são as úlceras, ou seja, a gente vai causando danos ao nosso sistema quando a gente não observa ele. Então o convite é esse. Vamos olhar para a saciedade. Para você ter saciedade, o seu cérebro precisa de um tempo para ele ligar como é que está seu estômago. E a mastigação e o tempo resolve isso. Outro dia eu fui numa nutricionista e ela deu uma dica excelente que nunca nenhuma nutricionista tinha dado. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Que entre uma garfada e outra, deposite o seu garfo, sua colher, a sua faca no prato. Então eu comi. Já dei 2 mastigadas e engoli, né? Sou ansiosa, tô nervosa, enfim, X, né? Eu tô assim. Então, como é que a gente para esse fluxo? Para o garfo, para o seu talher no seu prato e mastigue. Aí você vai mastigar outra vez, pois para de novo. Ou seja, você está no momento presente, porque senão no piloto automático você não vai depositar seu talher no prato, não é? Vai ser direto, é como se fosse uma linha de produção, né? E aí você não se alimenta de fato com aquilo que é o melhor. Lembre sempre que a gente de fato é o que a gente come. Já diziam os grandes sábios isso. E a qualidade da energia que você põe salada no seu prato, é energia viva. Não, você só põe carne, é energia morta. Isso tem diferença na sua disposição, inclusive no seu sono. E isso é uma outra coisa que eu quero falar com vocês. A Lucy está dizendo assim, quando eu estava na crise, não comia nada, até a água era ruim, tinha gosto de boldo e sentia dores no estômago. Então, e aí é aquela velha história, também quando você não come, o seu estômago produz o ácido gástrico e acaba realmente fazendo feridinhas, né? Que são, não é úlcera o nome, é a gastrite, tá? Então, é complicado mesmo. Às vezes, quem tá com ansiedade e não tem esse apetite, sente como se a garganta fechasse, parece que não desce nada. Às vezes tem um enjoo, tem um mal-estar com a comida, não consegue nem sentir cheiro, como se estivesse um pouco grávida, né? E isso tudo atrapalha, porque você está consumindo energia e você não está entrando nutrição adequada para realmente você ter vitamina, você ter os metais, ter todos os aminoácidos, tudo aquilo que compõe a sua célula realmente saudável. Bom, que outra coisa que a gente pode falar que eu tava dizendo do sono? Vamos tomar uma água? Meu copo já foi, gente. E o de vocês? Boa noite, Alessandra, minha prima. Seja bem-vinda. A Lucy tá dizendo que hoje já não é mais assim, ainda bem. É por isso que você falou que você já controla a sua ansiedade, embora você tenha crises, né? Depois, Lucy, eu não sei se você já teve a curiosidade de entrar lá no nosso site. Vai lá, dá uma passeada para você entender como que a gente trata a ansiedade a partir da raiz, tá? Então, vamos lá. O que o sono tem a ver com tudo isso, né?
O que a gente sabe? Que as pessoas, por exemplo, que querem emagrecer e não têm uma qualidade de sono, têm mais dificuldade de emagrecer. Nossa, Sandra, o que sono tem a ver com caloria? Tudo, minha gente, tudo. O sono, ele nos revitaliza, nos revigora e tem outras porções de funções que hoje a medicina nem sabe toda a complexidade e a necessidade de sono que a gente tem. O sono é uma medicina nova, a medicina do sono, tá? Então tem muita coisa para vir. Mas o que a gente já tem já é suficiente para a gente saber que quando você não dorme direito, seja porque você foi interrompido no seu sono, seja porque você tem apneia, seja porque você tem insônia, seja porque a tua cabeça você não conseguiu pregar o olho porque estava preocupada, ou seja, quando você tem algo que perturba o seu sono e você realmente não descansa, você acorda estressado. Estresse é sinônimo do quê? Cortisol, aquele hormônio que a gente falou antes no começo da live. E você já sabe que o cortisol acaba despejando açúcar na sua corrente sanguínea, energia, e quando não utilizado, transforma em gordura. Então, ele acaba, sim, dificultando os processos de emagrecimento. Então, o sono é um fator de revitalizante no seu organismo ou estressante quando ele não tem a necessidade cumprida que é dele, do tipo de horas, né? Até em que ponto você vai do seu sono. Então, a gente precisa realmente cuidar do nosso sono. E, infelizmente, se você sofre de ansiedade, você talvez tenha insônia. Porque quando a gente está ansiosa, quando a gente está nervosa, quando a gente está dentro de um quadro de ansiedade, nossa cabeça não para. Como é que você vai dormir se para dormir você precisa relaxar? Então, como é que eu desligo esse cérebro? Como é que eu faço para essas coisas não me perturbarem e me roubarem noites importantes? E aí eu acordo cansada. Então, outro sintoma muito comum na ansiedade, que inclusive impede a gente de fazer exercício físico, é cansaço, é fadiga. Quando o cansaço é na mente, a gente chama de fadiga. Quando o cansaço é no corpo, é cansaço mesmo. Então, a gente está cansado e fadigado. Como é que a gente vai ter ânimo para fazer qualquer coisa? Não temos. E aí fica essa coisa empurrada, né? O tempo todo. Certo? Lucy, você está perguntando para quem? Se ainda tem crise, né? Então é isso, minha gente. São esses os pontos principais com relação a ganhar ou perder peso na ansiedade. Eu dizia no começo da live que muitas pessoas acabam abandonando o tratamento medicamentoso por causa do ganho do peso. Existem sim, na classe dos antidepressivos, uma classe chamada tricíclicos, que é o representante mais comum e utilizado é a amitriptilina, que ela faz com que a gente engorde. Só que a gente gosta de dizer assim, não é o remédio que engorda. O remédio faz com que o teu apetite seja maior. E aí você acaba comendo. E como você não está gastando, porque você não está fazendo uma atividade física, você não está, de certa forma, pegando aquilo que veio a mais e consumindo, você acaba tendo aumento no peso. Então, não é que o remédio engorda, é que o remédio leva a gente a aumentar o apetite. O apetite aumentado, a gente come mais. E se a gente realmente não gasta mais, isso acaba sendo acumulado no nosso organismo em forma de quilos a mais na nossa balança. E às vezes não é pouco, não. Às vezes são muito quilos. E aí a gente tem outros tipos de problema, de triglicérides, de colesterol, né? Diabetes. E aí a gente vai impactando o nosso corpo com outra coisa. Qual que é a solução para tudo isso? A solução para tudo isso é a gente, de fato, tratar a ansiedade. E tratar não significa controlar a ansiedade. Porque controle, quando a gente tem, a gente vai ter que viver a vida inteira controlando. Mas quando a gente trata e trata na raiz, é de uma vez só. É de forma, como a gente diz, definitiva. É de uma vez por todas.
E para isso a gente precisa do tratamento correto. Não é qualquer tratamento terapêutico que trata a raiz da ansiedade. Isso é importante também a gente dizer. O tratamento terapêutico que trata a raiz da ansiedade são tratamentos voltados a essas programações mentais que tem a ver com trauma. Então, um profissional como eu, como Inês, que é especialista em traumas, sabe tratar a sua ansiedade a partir da raiz. Ah, Sandra, mas o profissional que eu estou indo não é especialista em traumas. Então, ele não sabe tratar a sua ansiedade a partir da raiz. E aí, o que ele vai fazer com você é você entender as coisas, você ter técnicas de controle, mas você não vai se livrar definitivamente. Você vai ter que ficar controlando. Existem várias técnicas de controle, inclusive a respiração é uma delas, meditação é uma delas, exercício físico é uma delas, remédio é uma delas. Mas são controle, ou seja, quando eu não estou controlando, o que vai acontecer? O monstro volta. Agora, se eu matei o monstro na raiz dele, o monstro não volta. Por isso que a gente diz que a ansiedade é uma árvore. O que a gente vê, a copa, o tronco, os frutos, é esse processo que você vive, são os sintomas, são as crises, os ataques de pânico. Agora, a árvore é só isso? Não. Uma criança, quando olha uma árvore, ela não vê a raiz, ela não sabe que a árvore tem raízes e que são as primeiras que crescem na árvore, porque ela só está vendo o concreto. Agora, a gente adulto que já sabe que uma árvore é composta pelo tronco, pelas folhas, pela copa e pelas raízes, sabe que sim, embaixo da terra tem uma árvore tão grande quanto, né? Raízes extremamente profundas se essa árvore for grande. A ansiedade, minha gente, é igual. Então, se a gente não mata a raiz dessa árvore da ansiedade, a gente só vai fazer poda. E a gente vai ter que continuar fazendo poda, porque a árvore vai continuar crescendo, não é? Então, a gente precisa matar pela raiz. Aí sim, a gente vai conseguir ter uma nova vida, olhar o mundo com uma outra programação mental e realmente ter equilíbrio para você discernir se aquela situação realmente é ameaçadora e você precisa tomar uma providência ou se não, é só uma fantasia da sua mente. É esse nível de controle que a gente precisa ter para realmente a gente se livrar disso. Mas isso não é só pensar positivo, não. É um trabalho muito mais profundo, tá bom? A Lucita disse assim, hoje disse de vocês para um conhecido. Obrigada, Luci. Indica o nosso canal, sim. A gente tem essa missão, né? De fazer essas 3 etapas. De ajudar no conhecer a ansiedade, de ajudar no controle da ansiedade. A técnica que a gente mais divulga é a respiração de 5 passos. E sim, ir para algo mais profundo, que é um tratamento, tá? Muito bem, minha gente, vou ficando por aqui, agradecendo vocês, a presença de vocês. Quero dizer que na semana que vem a Inês estará com vocês com o seguinte tema, vamos buscar lá. Semana que vem, gente, terça-feira, já é dia 1º de junho. Iniciamos a live, já iniciando o 6º mês de 2021. Brincadeira, né? Então, no dia 1º de junho, às 9h09, aqui no nosso canal do Instagram, a live será a resposta de: ansiedade provoca tensão muscular? A gente aguarda você, sempre de posse da sua aguinha, de posse dos seus comentários, de posse dos seus corações. Agradeço você, deixo um abraço bem gostoso, que é o que eu mais estou sentindo falta nessa pandemia, poder abraçar as pessoas, poder sentir essa troca aí, que gera um hormônio positivo, maravilhoso, que é a ocitocina. Então, sinta-se profundamente abraçada, profundamente acolhida aqui pelos meus braços. Que você fique bem e que você use o nosso lema durante toda a semana e todas as vezes que sua mente estiver descendo o morro no negativo. Lembre sempre de focar no que funciona. Então, a gente deseja isso para você. Foca no que funciona. Até o próximo vídeo que tem amanhã nos nossos canais ou até a próxima live aqui ao vivo com a Inês
na próxima terça-feira, dia 1º de junho. Beijo grande para você, obrigada e até semana que vem.